gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias agora em Apocalipse, no capítulo 3 de Apocalipse, a partir do verso 14, diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Irmãos, este texto, ele me chamou muito a atenção, porque nós fazemos parte da igreja de Deus, nós fazemos parte do corpo de Cristo, e como igreja, muitas vezes nós nos sentimos incomodados, nós nos sentimos, às vezes, tocados pelo Senhor, porque nós sabemos que os dias são maus, irmãos. Nós sabemos que o nosso adversário, ele incessantemente, ele luta contra as nossas vidas, tentando nos destruir, tentando nos desanimar, tentando nos desmotivar. Eu me recordo que, em dado momento, quando estudamos sobre história do cristianismo aqui, há muito tempo atrás, e a gente ouvia falar acerca das perseguições, da igreja que era perseguida. Eu me recordo muito que o Rogério falava na história do cristianismo, que o sangue dos cristãos eram como sementes, que à medida que os cristãos eles eram perseguidos e mortos, quando eles derramavam o sangue dos cristãos, e a igreja fugia, se escondia, porque a perseguição era muito grande, e eles achavam que a igreja acabaria porque ela estava sendo perseguida, ela estava sendo procurada para a morte. Mas ao contrário do que eles pensavam, o sangue daqueles homens eram como sementes, que à medida que eram derramadas, mais irmãos se convertiam e mais pessoas vinham para Jesus, e eles não conseguiram acabar com a igreja do Senhor. E a gente tem observado que hoje o diabo tem usado de estratégias de meio para poder esfriar a igreja, para poder tirar a alegria do coração do povo de Deus, de uma forma sutil, de uma forma astuta, e muitas vezes nós convivemos e a gente percebe que há uma frieza, que há uma falta de temor a Deus, e as pessoas passam a achar que agora o evangelho é assim, que as coisas precisam ser assim. E aí você passa a fazer parte de um grupo, e muitas vezes você se torna um religioso, e você passa a fazer tudo de uma forma tão automática, mas em você não há o temor de Deus. E é interessante que em Apocalipse, a partir do 2º capítulo, foram escritas 7 cartas a 7 igrejas da Ásia. Eu acho que o Senhor me despertou
para trazer esse estudo para os irmãos, porque nós fomos abençoados, eu e a minha esposa, nós fomos agraciados, nós ganhamos uma viagem para a Turquia, e lá na Turquia, no nosso passeio, teve um dado momento em que nós passamos de ônibus e o guia falou bem assim: aqui ficavam as 7 igrejas da Ásia. E aí ele foi falando: aqui é Esmirna, aqui é Sardes, aqui é Filadélfia. E aí ele foi mostrando. E interessante que nós ficamos hospedados em Esmirna, e a minha esposa teve um momento que ela ficou tão feliz que ela foi para a varanda e abriu a Bíblia e leu a carta à igreja de Esmirna, na varanda do hotel, e ela estava com uma felicidade tão grande. Ela falou assim: Senhor, muito obrigado por estarmos aqui. E a gente visitou as ruínas de Éfeso, nós fomos em Laodiceia. E é interessante quando você visualiza tudo aquilo que você lê, quando você já leu na Bíblia algumas vezes, e você lá vê ao vivo aquilo ali, e te dá uma emoção muito grande. E interessante, irmãos, que cada igreja da Ásia, ela tinha uma peculiaridade. E o Senhor conhecia as igrejas, e o Senhor sabia que havia o que estava acontecendo em cada igreja, o problema de cada igreja. E o Senhor escreveu cartas às igrejas, porque em alguns casos o Senhor queria exortar, em alguns casos o Senhor queria direcionar, em alguns casos Ele queria exaltar a fidelidade daquela igreja. E o Senhor escreve cartas. É interessante que o Senhor escreveu uma carta à igreja de Éfeso, e na carta que ele escreveu a Éfeso, olha o que o Senhor fala. Em Apocalipse 2, de 1 a 7, que Éfeso era a igreja conhecida pelo amor, pela perseverança, mas que se desviou do amor e deixou de fazer a vontade de Deus. A igreja de Éfeso era uma igreja conhecida pelo amor, mas a igreja se desviou, ela deixou o amor de lado, ela se desviou da vontade de Deus. E ela foi exortada pelo Senhor porque ela deixou de amar. Aí o Senhor escreve uma carta à igreja de Esmirna, que está em Apocalipse 2, de 8 a 11, e ele fala que Esmirna era uma igreja perseguida, Esmirna era uma igreja sofredora, era uma igreja pobre, mas Esmirna era uma igreja fiel, que passou por dificuldades, mas não deixou de ser uma igreja fiel. Aí o Senhor escreve uma carta à igreja de Pérgamo, e ele exorta a igreja, e ele diz: olha assim, olha, vocês são uma igreja, vocês aceitam heresias. O texto fala que a igreja era um trono de Satanás, que eles eram seguidores de doutrinas que o Senhor odiava. Era uma igreja que aceitava tudo para agradar as pessoas. Aí o Senhor escreve uma carta à igreja de Tiatira, e o Senhor fala assim, que Tiatira é uma igreja mundana, relaxada, tolerante, que ensinava o povo a se prostituir, igreja que não se interessava pela oração, que não se interessava pela palavra. Aí o Senhor escreve uma carta à igreja de Sardes, e ele fala que Sardes era uma igreja morta, que precisava ser vigilante, que ela tinha um nome que vive, mas era uma igreja morta, uma igreja sem vida, uma igreja sem alegria, que praticava obras não perfeitas, uma igreja que não incomodava o inimigo. Aí o Senhor escreve uma carta à igreja de Laodiceia, e o Senhor fala bem assim, olha, que a igreja de Laodiceia era uma igreja obediente, fiel ao Senhor, que não se importava com o que vinha acontecer, apesar das dificuldades, mas que Filadélfia era uma igreja que guardava a palavra de Deus, e ela não negava o nome do Senhor. Então, irmãos, o Senhor, Ele conhecia a necessidade de cada igreja. Ele sabia o que cada igreja estava vivendo, o que cada igreja precisava ouvir. E o Senhor falou ao meu coração: você vai escrever uma carta, você vai fazer um estudo falando da igreja em Laodiceia, uma carta da igreja em Laodiceia. E eu não sei se todos os irmãos sabem, mas nós acabamos de ler, mas o Senhor fala que Laodiceia era uma igreja morna.
E ao contrário do que nós podemos imaginar, algumas igrejas aqui eram tidas pelo Senhor como igrejas frias, igrejas que estavam distantes do Senhor. E o Senhor falou também de igrejas que perseveravam, de igrejas quentes no Senhor. Mas é interessante que, do nosso ponto de vista, uma igreja fria, talvez aos olhos do Senhor, deveria ser uma igreja pior do que uma igreja morna. Mas não. A igreja morna, ela era considerada mais nojenta para o Senhor do que uma igreja fria. Porque uma igreja morna, ela acha que está quente, ela acha que está servindo, ela não se posiciona, ela não se coloca como deveria. E aí o Senhor, Ele se enoja de pessoas que dizem que são, que se fazem ser, mas não são. E o Senhor exortou a igreja em Laodiceia. Irmãos, a igreja em Laodiceia, ela tem algumas características que destruíram aquela igreja. A igreja em Laodiceia, ela era uma igreja rica, ela era uma igreja abastada, ela possuía muitos recursos financeiros. E os recursos que aquela igreja possuía afastou aquela igreja do Senhor. E a igreja de Laodiceia, aquele povo se gabava muito da posição que eles ocupavam. Porque Laodiceia era o centro financeiro daquela região. Laodiceia possuía indústria têxtil. Eles fabricavam naquelas indústrias uma lã que era uma lã negra, que produzia vestes, eles produziam tapetes. Então era uma igreja que possuía recursos, era um povo que possuía recursos. E a igreja de Laodiceia, ela era conhecida também pelo conhecimento na medicina em curar doenças dos olhos. Laodiceia tinha uma característica, eles produziam um colírio, e esse colírio eles pingavam nos olhos das pessoas para que as suas enfermidades dos olhos fossem curadas. E Laodiceia ela era conhecida por essas características. Mas também Laodiceia, ela tinha um problema na cidade, porque a água que irrigava aquela cidade, a água que chegava naquela cidade não era uma água de boa qualidade. Era uma água que ela tinha que ser canalizada para chegar até aquela cidade. Como era uma região quente, aquela água, quando ela chegava na cidade, ela já não chegava com qualidade, porque ela já chegava morna na cidade. E as pessoas, quando iam beber aquela água, as pessoas sentiam ânsia de vômito, porque a qualidade da água era ruim. Pega uma água morna e tenta beber para você ver o que acontece. Quando você toma uma água gelada, ela desce na sua garganta muito melhor do que uma morna. E quando você toma uma água quente com café ou alguma coisa nesse sentido, você bebe com muito mais facilidade do que uma água morna. Mas é interessante que aquela igreja, irmãos, ela era tão arrogante, era uma igreja que se gabava tanto da posição que eles ocupavam na sociedade, que eles se achavam os super crentes. Eles achavam que não precisavam de ninguém, eles se achavam independentes, eles se julgavam muito bons. E a cidade, durante algum período, no ano 62, se eu não me engano, a igreja foi atingida, não a igreja, mas a cidade foi atingida por um terremoto que destruiu toda a cidade. E o Império Romano tentou reconstruir a cidade. Eles recusaram a ajuda do Império Romano e eles se reergueram por conta própria. Eles tinham recursos financeiros. Então era uma igreja que se julgava única, individual. Ela se julgava, ela achava que não precisava de ninguém. Laodiceia se tornou uma igreja arrogante, por se considerar melhor, orgulhosa por sua riqueza e, acima de tudo, individualista por achar que não precisava de ninguém. Uma igreja morna, irmãos, o Senhor não aceita.
versículo 15, a palavra diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. No verso 16, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A Bíblia diz que o Senhor conhecia as obras daquela igreja, que nem era frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. O Senhor sabia o que estava falando e conhecia o coração daquela igreja. E o Senhor sabia que eles estavam longe de Deus. Era uma igreja rica de bens materiais, mas uma igreja pobre de Deus. Laodiceia não possuía água potável de boa qualidade. E a água que chegava, ela era uma água que não fazia bem para a população. E é interessante que a igreja ela era tão desprovida de conhecimento de Deus, e eles achavam que estavam tão bem, tão certos, que Deus ele teve que usar os recursos materiais daquela cidade para poder dizer para eles, para alertar a igreja. Deixa, olha, os recursos que possuíam naquela cidade eu tenho que traduzir, porque senão eles não vão entender o que eles estão necessitando. Aí o Senhor pega todo aquele recurso e o Senhor começa a falar para a igreja, para que eles pudessem entender de fato o que eles precisavam ouvir de Deus. Se aquele povo ele fosse frio, certamente seria melhor para a transformação do coração. Ou se fosse quente, mas era uma igreja morna, exatamente como a água que abastecia aquela cidade. Uma igreja reconhecidamente que causava nojo por sua atitude, pelo seu comportamento. No verso 17, diz o seguinte: como dizes, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego, um nu. As obras daquela igreja eram tão más que o Senhor, irmão, sentia a repulsa daquele povo. Quando estamos distante de Deus, achamos que não precisamos dele. O Senhor faz uma analogia e usa os recursos daquela cidade, daquele povo, para dizer com clareza o que eles precisavam ouvir. Todas as qualidades materiais daquela cidade, todas as qualidades materiais daquela igreja, daquele povo, eram defeitos espirituais da igreja. Eles tinham qualidades materiais, mas eles tinham defeitos espirituais. Uma cidade rica e abastada, mas pobre de Deus. Uma cidade que produzia belas vestes da qualidade da lã negra, mas considerada uma igreja nua, uma igreja desprovida de vestes espirituais. Uma cidade referência na medicina, pela produção de colírios, mas uma igreja que não enxergava a sua própria cegueira de Deus. O Senhor, irmãos, Ele exorta a igreja ao dizer que ele estava a ponto de vomitar da boca dele. Quando não definimos aquilo que somos, ou qual é o nosso papel como igreja no corpo, nós somos considerados como água morna para o Senhor. E eu pergunto, quais têm sido as suas obras? Quais têm sido as suas obras? Elas têm sido que frias? Elas têm sido quentes? Ou elas têm sido mornas? O que você tem feito para o Senhor? Como você tem apresentado a sua vida ao Senhor? Laodiceia, igreja rica, porém pobre, vestida, porém nua. O verso 18 diz o seguinte, irmãos: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com o colírio para que vejas. O Senhor, irmãos, aqui, Ele estava advertindo a igreja
Ele estava advertindo a igreja. E ele dizia: vocês querem se enriquecer? E ele fala: enriqueçam-se de mim. Glória a Deus. Aleluia. Vocês querem se encher? Não se encham de orgulho, mas encham-se de mim. Tire a impureza do seu corpo. Ele dizia: seja ouro refinado, seja ouro provado. A vocês que querem se vestir com roupas finas, que se preocupam com a aparência, esqueçam-se da lã escura que vocês produzem e troquem essa roupa suja, essa roupa escura que vocês produzem por vestes brancas. Isso que o Senhor estava falando para aquela igreja, para aquele povo. Vocês precisam mudar, vocês precisam entender que vocês precisam tirar esse orgulho de dentro de vocês. Tire a sujeira do vosso corpo, tire a podridão que existe em vocês, e se vistam com roupas brancas. Tirem o pecado de vocês, porque eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. O Senhor estava falando para aquela igreja que eles precisavam mudar o comportamento, irmãos, que eles precisavam mudar de atitude. Era uma igreja que se preocupava tanto com aquilo que eles produziam, se preocupavam tanto com o dinheiro, com a aparência, eles se preocupavam tanto com o material, que eles haviam esquecido de Deus, eles haviam deixado o Senhor de lado, eles haviam ignorado o Senhor. Interessante, irmãos, que quando nós esquecemos de Deus, quando nós nos voltamos muito para aquilo que é material, nós começamos a deixar de lado as coisas espirituais. E a igreja em Laodiceia, ela tinha esse defeito, e o Senhor estava exortando, o Senhor estava falando para aquela igreja: olha, se vocês não mudarem, vocês serão vomitados da minha boca. É preciso que vocês mudem, que vocês tomem uma atitude, que vocês se comportem de maneira diferente, que vocês deixem de lado aquilo que vocês estão praticando. É interessante, irmãos, nós estávamos lá em casa, e nós estávamos reformando a nossa casa na parte externa lá, acertando as paredes e pintando. Interessante que a nossa casa lá tinha tantos defeitos, que os irmãos não têm noção. E há bastante tempo aquela casa não passava por uma reforma na parte externa. E aí nós decidimos reformar a casa, nós decidimos mexer, pintar, acertar a parte externa. E aí a gente contratou o pedreiro, começou a obra. E interessante que, à medida que nós começamos a mexer na casa e acertar os detalhes, a gente via tanto defeito. Interessante que eu estava conversando com a minha sogra lá um dia, eu falei assim: gente, essa casa tem tantos defeitos, e a gente não conseguia ver. E quando nós começamos a mexer nas paredes, a gente conseguia visualizar os defeitos. E eu penso que a igreja, ela é assim, irmãos. Quando nós não passamos por uma reforma, quando nós não passamos por um processo de reforma em nós, os defeitos ficam ocultos, eles ficam escondidos, e muitas vezes nós precisamos mexer na casa, nós precisamos dar uma mexida para que a gente reveja os nossos conceitos, para que a gente reveja os nossos valores, e a gente fala: eu preciso mudar aqui, porque aqui tem um defeito, e a gente precisa mexer aqui. Então, irmãos, a igreja, ela precisa rever os seus conceitos. Há quantos defeitos em nós, irmãos, há quanta coisa em nós que precisa mudar. E o pior é quando nós estamos numa situação ruim e achamos que estamos bem. Então, quando o Senhor escreveu aquelas cartas às igrejas, Ele estava advertindo as igrejas. Ele estava dizendo: olha, vocês precisam voltar à prática das primeiras obras. Vocês precisam voltar ao primeiro amor. Olha o que vocês estão fazendo. Vocês têm aceitado tanta coisa no meio de vocês. Vocês têm permitido tanta coisa no meio de vocês. Mas vocês não podem deixar isso acontecer. Vocês não podem permitir que essas coisas aconteçam. E o Senhor advertia a igreja. É interessante, irmãos, que eu, ao ler
ao ler este estudo, o Senhor falava tanto ao meu coração, e o Senhor me advertia dizendo: olha, você precisa mudar, irmão. Você precisa mudar, você precisa crescer, você precisa amadurecer. Tem quanta coisa ainda que precisa ser mudada em você. E, irmãos, é interessante que nós vivemos de um mundo onde as coisas tendem a piorar, não a melhorar. E muito pelo contrário, o mundo, ele não vai deixar de ser o que ele é. E o mundo não está muito preocupado com a igreja. As pessoas que estão no mundo não estão muito preocupadas em ser como nós somos. Mas o tempo todo nós apoiamos irmãos que querem se assemelhar ao mundo, que querem fazer parte do mundo, que querem tomar parte do mundo. E aí a igreja começa a perder a característica de igreja. A igreja começa a perder a essência, porque nós começamos a parecer muito com o mundo, nós começamos a parecer muito com o sistema mundano. E é necessário que haja um despertar, é importante que haja em nosso coração um discernimento de que nós precisamos mudar, de que nós precisamos entender essas coisas. Porque senão, irmãos, nós estamos fadados à morte espiritual. Quantas pessoas têm deixado a igreja, quantas pessoas têm abandonado a fé, porque de maneira sutil elas foram induzidas ao erro, elas foram sendo conduzidas para um mundo de engano, achando que não tinha nada a ver, aquela teoria de que não tem nada a ver, e de repente quando você se pega, você já está envolvido e não tem como voltar atrás. No verso 19, irmãos, o Senhor diz o seguinte: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O Senhor estava dando uma oportunidade àquela igreja de arrepender-se de toda a bonidão que eles viviam. Porque Deus amava aquele povo, e Ele queria que aquele povo se arrependesse de toda a injustiça que eles estavam praticando. Era preciso, irmãos, arrependimento dos pecados para que eles pudessem restaurar aquela igreja. Como se pode restaurar um corpo? Como vai haver restauração de um corpo se não houver arrependimento? É necessário que haja arrependimento para que haja restauração. Deus, Ele quer restaurar a sua igreja, mas é preciso que haja verdadeiramente arrependimento dos pecados. Mas o Senhor, Ele adverte a sua igreja. A Bíblia diz, irmãos, lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 7, lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 7, olha só o que esse texto fala: que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidos de várias paixões, que aprendem sempre e jamais chegam ao conhecimento da verdade, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Quantas pessoas têm aprendido no nosso meio, irmãos? Quantas pessoas têm ouvido e têm aprendido, porque tem sido dito, tem sido repetido, tem falado, mas as pessoas não conseguem chegar ao conhecimento da verdade.
As pessoas não conseguem entender aquilo que está sendo dito, porque quando o Senhor me coloca aqui para falar acerca de um povo que era frio, de um povo que achava que estava servindo a Deus, que achava que estava fazendo parte do corpo de Cristo, mas que na verdade eram pessoas que estavam vivendo uma vida de religiosos, pessoas que não têm compromisso com a palavra, pessoas que não têm compromisso com a oração, pessoas que não sabem nem o que é um jejum. Que se alguém perguntar aonde você faz parte, aí você vai falar, eu sou da Igreja Vitória. Aí falar, o que é isso, Igreja Vitória? Aí você não vai saber dizer para as pessoas o que é Igreja Vitória. Qual é a diferença que existe entre a Igreja Vitória com a denominação? Qual é a diferença? Você não vai saber falar, porque você não conhece, você não sabe o que é igreja. Então é importante que você entenda o que você faz, você entenda o local que você toma parte. Porque a Bíblia não diz que havia uma igreja adventista de Laodiceia, que não havia uma igreja batista de Esmirna, que não havia uma igreja universal de Filadélfia. Mas o Senhor fala que havia uma igreja em Filadélfia, o Senhor fala que havia uma igreja em Esmirna, o Senhor diz que havia uma igreja em Sardes. O Senhor fala que havia uma igreja em Jerusalém. O Senhor fala que havia uma igreja em Sencreia. Haviam igrejas locais, mas você não consegue dizer isso para as pessoas. Esses dias meu filho foi confrontado com uma pessoa que falou assim, mas como é que é isso? Pastor, não tem pastor? Por que presbítero? E aí ele, pai, por que não tem pastor? Aí eu peguei o livro e falei, filho, vamos ler aqui Ministério Presbitério. E aí eu estava explicando para ele, por que não pastor? Por que presbítero? Irmão, nós precisamos entender essas coisas. Nós precisamos saber, você tem que saber por que você está aqui. Existem pessoas que estão aqui que nem sabem o que estão fazendo aqui. Cuidado, você tem que ter cuidado. Porque o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece as suas obras, o Senhor sabe o que você está fazendo, o que você está deixando de fazer. Você precisa entender que você precisa ser igreja. Pode ser que você esteja refletindo agora em algo que acabei de ler e perguntando, por que faço isso? Mesmo sabendo que é algo que o Senhor detesta, ou talvez esteja praticando coisas que não tenha se dado conta da gravidade. Talvez você ache normal, mas eu estou fazendo isso aqui, mas isso não é errado, isso é normal. Talvez você fale, mas ninguém nunca me disse que isso é errado, por isso que eu faço isso. E aí existem uma série de explicações, existem uma série de falsas explicações para justificar às vezes o erro, para justificar às vezes algo que você está cometendo que não está agradando ao Senhor. Eu acabei de ler aqui uma série de adjetivos, de coisas que estão levando muitos à destruição e à morte. E talvez ao ler aquele monte naqueles textos de 2 Timóteo, talvez você tenha sido um irreverente, talvez você tenha sido uma pessoa que não tenha domínio de si, talvez você seja um caluniador, um arrogante, e você tenha agido ao longo dos anos, ao longo da sua vida dessa maneira, e você acha que isso é normal, você acha que isso não tem nada a ver. Então, irmãos, o Senhor colocou essa palavra no meu coração para advertir a igreja, para que você entenda que é necessário voltar à prática das primeiras obras, voltar e entender a importância de servir ao Senhor verdadeiramente. Quantas vezes
deixamos de lado tantas coisas, irmãos. Nós estamos vivendo um período de Copa do Mundo. E há um sentimento, um envolvimento, algo tão sobrenatural com relação ao jogo, ao futebol. Eu gosto muito, eu vejo, eu assisto. Mas o que tem que estar vivo em nosso coração, que nunca nós devamos deixar que o futebol seja mais importante do que servir a Deus, do que servir ao Senhor. É importante sim torcer, ser patriota, valorizar o nosso país, é importante sim, mas é mais importante ainda valorizar a Deus, servir a Deus, não abrir mão das coisas do Senhor, não se deixar envolver pelas coisas do mundo. Glória a Deus. Eu gostaria de te dizer que o mundo é mundo, irmãos, e nunca vai deixar de ser mundo. E quem está do mundo assume que é do mundo e pratica as obras da carne. Há uma identificação do ímpio com o mundo, há semelhança entre ambos. Não se iluda achando que o mundo vai melhorar, porque não vai. O mundo jaz do maligno, diz a palavra, e não pode haver qualquer tipo de relação ou semelhança do mundo com você. E se há, você está condenado a ser vomitado da boca do Senhor, diz a palavra. Se há semelhança entre os seus atos com o que acabamos de ler, tome muito cuidado, pois você pode estar tendo mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Ouça o que eu tenho a dizer. Talvez você tenha praticado atos pecaminosos por achar que não tem nada a ver, ou talvez por nunca ter ouvido de alguém que o que você está fazendo está errado, né? Pois eu te digo que são obras da carne. E se continuar do jeito como você está, você corre o risco de ser vomitado na boca do Senhor. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Que no grande dia, quando o Senhor vier para resgatar a igreja, muitos serão surpreendidos. Mas eu gostaria de dizer que há esperança. Há esperança. Teve um ponto aqui nesse texto, no estudo, que a Andressa, minha esposa, falou assim: Ricardo, tira isso. Porque eu falei que o Senhor estava a ponto de desistir, né? Ela falou: mas Deus não desiste. Eu falei: calma, nós vamos chegar lá. Mas Deus não desiste, Ricardo. Eu falei: calma. E aí eu queria dizer que há uma esperança. O Senhor, Ele está nessa hora batendo a porta do seu coração. Por quê? No versículo 20, irmãos, olha o que fala no versículo 20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O Senhor está nessa hora batendo a porta do seu coração. Se você abrir, Ele vai entrar e vai repartir com você da sua mesa. Eu gostaria muito, irmãos, muito mesmo, que vocês entendessem essa palavra. Porque se você não abrir o seu coração, se você não se abrir para entender aquilo que está sendo dito nesta noite, se você não abrir, e se há alguma podridão no seu coração, se há alguma coisa de ruim dentro de você, se você não abrir o seu coração, você está condenado a ficar com tudo isso dentro de você e achando que você é um servo fiel, um servo do Senhor. E eu sinto dizer, irmãos, que se o Senhor está tocando no seu coração, se o Senhor está falando com você, e se você não abrir o seu coração, você está prestes a ser incluído no hall de membros da igreja de Laodiceia. Então é preciso que você abra o seu coração, para que você veja a podridão que há dentro de você. Vamos abrir, irmãos, agora no versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono,
porque assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Embora o Senhor tivesse se decepcionado com aquela igreja, irmãos, de Laodiceia, Ele quis dizer que ainda havia uma esperança para aquele povo. Quando a minha esposa falou assim: Ricardo, não coloca isso não, porque Deus não abre mão. Realmente Deus não abre mão. O Senhor, Ele não abre mão de você. E Ele vai fazer de tudo para te convencer de que você precisa mudar. Sabe por quê, irmão? Porque se até o último minuto da sua vida você não mudar, e se você partir deste mundo sem ter a consciência do que você é, de que você precisa mudar, se você não tem caminhado de acordo com o que Deus pretende para a sua vida, você está condenado a partir, e aí você vai se perder mesmo. Mas o Senhor, até o último minuto da sua vida, Ele não vai abrir mão de você. Ele não vai desistir de você. Ele passou por tudo o que você possa imaginar. Não há nada que esteja passando com você que o Senhor não conheça ou que não tenha passado. Ele venceu, irmãos. Ele está sentado à direita de Deus. E você pode vencer, não importa os caminhos que você tem andado, não importa o que você tem feito, não importa os caminhos que você tem trilhado, as coisas que você tem feito de ruim. O Senhor conhece, o Senhor fala para você que há sim esperança para você, que você pode mudar, que você pode sair da sua condição. E o Senhor fala assim: olha, ao que vencer, eu concederei que se assente comigo. Irmãos, Deus está nos garantindo, Deus nos está prometendo que se você vencer, você vai estar com Ele. Agora, examine-se a si mesmo, irmãos. Examine, vê o que há no seu coração. Não importa a gravidade do seu pecado, você pode vencer, porque Jesus venceu na cruz por você, Ele venceu por mim. O Senhor sentia nojo da atitude daquela igreja, mas Ele não hesitou em dizer que se eles vencessem, daria a eles o direito de se assentarem com Ele. O Senhor, Ele foi muito enfático em dizer àquele povo que eles precisavam mudar. O Senhor foi lá em uma cidade onde havia tantas riquezas, onde as pessoas possuíam tantos bens, e o Senhor viu tanta podridão no meio de um povo que se julgava tão bom. O problema, irmãos, o nosso grande problema é achar que somos bons demais. Nós precisamos fazer uma autoanálise e ver o que há em nós, o que precisa ser mudado. O Senhor quer restaurar o seu povo, o Senhor quer restaurar a sua igreja. E nós precisamos nos convencer de que precisamos mudar. Há tantos irmãos que têm pagado um preço tão grande, irmãos, pela sua vida. E você muitas vezes não sai da sua condição por você achar que não precisa. Eu já sei de tudo. Uma vez eu fiquei na casa de um irmão, e aí estava tendo um evento, e aí eu fui perguntar ao irmão se a gente ia, e o irmão falou: não, porque a gente está falando uma palavra lá, aquilo ali já estou cansado de ouvir. Então muitas vezes nós achamos que não precisamos ouvir mais, nós achamos que não precisamos mais de nada. E aí você continua praticando tantas coisas que não fazem parte da vida de um servo do Senhor, de um cristão, de um verdadeiro filho de Deus. E você já se habituou tanto a fazer estas coisas que você passou a achar normal. Você acha que é normal, você acha que isso não é errado, você acha que não é pecado, você acha que é normal.
E aí você vive uma vida mundana, uma vida desprovida do amor de Deus, você esqueceu a fé, esqueceu o Evangelho, ignorou tantas coisas, e você está há anos dessa maneira, você está caminhando há anos dessa maneira, sem ter consciência de que você precisa de uma restauração. Irmãos, a nossa casa lá, ela precisava de uma restauração. Mas a gente não conseguia ver os defeitos da casa. A gente via que precisava de uma reforma, precisava pintar. É interessante que quando a casa foi pintada, que ela foi toda restaurada, eu vi em cima assim uma caixinha de energia. Eu estava até, não sei se foi com o Marcelo, que eu estava falando lá em casa. Eu falei assim, interessante, né? A gente nunca viu esse defeito na casa. Depois que pintou, a gente viu o defeito. Então muitas vezes nós convivemos com o defeito e achamos que não temos defeito, nós achamos que somos perfeitos, que somos bons demais, que nós somos crentes fiéis. E eu gostaria de te perguntar, quanto tempo tem que você não lê a Bíblia? Quanto tempo você não abre a Bíblia para ler? Tem uma semana que você não lê a Bíblia? Será que tem um mês que você não lê a Bíblia? Será que nesse trimestre você conseguiu abrir a Bíblia para ler? Será que você acorda pela manhã e você se lembra, você consegue se lembrar que Deus te deu um sono tranquilo e que você está acordando bem, com saúde? Eu gostaria de perguntar a você se no último ano você jejuou por uma causa específica. São condições básicas para o servo do Senhor. Você que é um servo, você precisa ler a Bíblia. Você que é um servo, você precisa orar. Se você não faz isso, você precisa rever algumas coisas da sua vida. Então, irmãos, eu tenho certeza absoluta que muitas vezes o pregador, quando ele vem à frente, ele precisa estar vivendo tudo, exatamente tudo que ele está pregando. Mas eu digo a vocês que eu não vivo tudo isso, mas eu procuro viver tudo que está aqui. Eu procuro. E quantas vezes eu acordo e choro e falo, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, Senhor, porque eu preciso mudar. Porque eu preciso mudar, Senhor, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer. E se eu não reconhecer que eu preciso, irmãos, eu vou caminhar a minha vida inteira levando uma vida medíocre, levando uma vida de um evangelho de farsa, e não vou servir ao Senhor verdadeiramente. Então, nesta noite, eu gostaria de dizer a você que há esperança para você, que há esperança para mim, que ainda há tempo de nós sermos uma igreja poderosa nessa terra. Eu me incomodo muito, irmãos, quando eu vejo cadeiras vazias, me incomodo mesmo, porque eu acho que nós poderíamos estar com isso aqui lotado. Porque quando o amor do Senhor ele está fervendo no nosso coração, quando você é alcançado pelo poder de Deus, e quando aquilo está queimando no seu coração, aquilo está queimando, você quer falar para as outras pessoas do amor de Jesus, você quer chamar as pessoas para fazer isso, e você quer chamar, venha, porque lá não é assim, irmã? Vamos lá, porque quando eu chego em casa, eu chego maravilhado, eu chego feliz, não é assim? Quando começa a queimar no coração da gente, a gente não tem vontade de falar para as pessoas que elas precisam estar ouvindo, estar vivendo. Mas quando você começa a esfriar e achar que as pessoas não precisam, e você também desiste de falar para as outras pessoas, é porque você já se acomodou, e você acha que ninguém mais precisa disso, que cada um está na sua, então não vou falar mais. Mas quando queima, irmão, quando arde no nosso coração, a gente fala. Quando começa a nos incomodar e a gente vê que é bom para a gente fala, porque a gente sabe que é bom, e que as pessoas precisam ouvir. E eu gostaria de encerrar a minha palavra, irmãos, lendo um último versículo, o verso 22.
Eu gostaria que quem está com a Bíblia aberta aí, lesse comigo esse versículo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor nessa noite possa ter falado ao seu coração.